Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha só, no trecho de circuito impresso representado abaixo, os elementos de resistência 20 ohms e 30 ohms só funcionam adequadamente quando são atravessados por correntes elétricas de intensidade 0,15 amperes e 0,30 amperes, respectivamente. Então, vamos lá. No resistor de 20 ohms, ele fala que tem que passar por ele uma corrente de 0,15 amperes para nós, certo? E lá no resistor de 30 ohms, vai passar uma corrente de 0,30 amperes para nós, certo? Esse trecho do circuito é submetido a uma diferença de potencial de 9 volts. Então, bora lá. Vamos entender agora o que ele está falando aqui para nós. Ó. Se a gente olhar entre os terminais desses resistores, tá? A gente tem aqui um gerador. Vamos desenhar aqui agora, ligando os terminais, ó. Um gerador que fornece essa força eletromotriz, essa DDP, né? Essa voltagem elétrica que ele cita aí de 9 volts. Então aqui, meninos, representando para vocês o que seria um gerador para nós, certo? Aqui eu teria a maior placa, por exemplo, a menor placa e a DDP fornecida aqui é de 9 volts. Belezura? Bom, olha o que acontece agora. Dessa forma, a gente observa, então, que esse menor potencial elétrico aqui, deixa eu mudar aqui, pegar a cor aqui para nós, ó, pronto, esse azulzinho ficou melhor. Esse menor potencial elétrico na menor placa, a gente percebe que através desse fio aqui, ó, ele está ligado neste nó aqui. Eu vou chamar esse nó de X para nós, tá? Só para não confundir com os pontos A e B, que são aquelas bolinhas que ele colocou na figura para nós. Enquanto do outro lado, a gente percebe aí que tem um potencial positivo. E esse potencial positivo, ele está do nosso gerador, ele está ligado neste outro nó aqui, que eu vou chamar de Y para nós. Belezura? E nós sabemos que a diferença de potencial entre X e Y para nós é a diferença de potencial que tem aí no nosso gerador, ou seja, esses 9 volts aqui, ok? Bom, olha só que bacana. Se a gente olhar para este resistor, a gente consegue determinar aqui qual é a DDP que ele está consumindo, né? A diferença de potencial nos terminais dele. É só fazer uma URI. Então, fazendo uma URI aqui, ó, o U é igual a R, que no caso vale 20 ohms, vezes o I, que vale 0,15 amperes. A gente vai chegar aqui que essa DDP, 20 vezes 0,15 é 2 vezes 1,5, que vai dar 3 volts, certo? A mesma coisa a gente consegue fazer com esse carinha aqui, ó. Como eu tenho a resistência e a corrente elétrica, eu consigo calcular a DDP consumida por ele. Vai ficar U é igual a R, que é 30, vezes o I, que vale 0,30 ou 0,3. A gente vai chegar aqui, essa DDP vai dar 9 volts. Oh, espera lá. Nós sabemos que quando os elementos estão ligados em paralelo, a gente tem a mesma DDP. A DDP é comum para todos eles. E aí a gente não vai poder falar que aqui não tem nenhum elemento, porque senão, tanto o resistor de 20 ohms como o resistor de 30 ohms, eles estariam ligados nos mesmos terminais Y de um lado e X do outro. E aí eles teriam a mesma diferença de potencial. 9 volts embaixo, que é do gerador, e 9 volts em cima. Mas a gente percebe que lá em cima não é isso que está acontecendo. A diferença de potencial nos terminais do resistor de 20 ohms vale 3 volts apenas. Isso significa, senhores, que eu vou marcar aqui um ponto que eu vou chamar de Z. E olha que bacana. De um lado aqui, esse resistor de 5 ohms e 3 ohms, né, e 15 ohms, que eles estão em série, ó, esses dois resistores aqui, a gente pode formar um bloquinho já, né, um resistor único, 15 em série com 5. A gente pode falar que o equivalente aqui vale 20 ohms, não é verdade? Eles estão de um lado ligado em Z, assim como esse resistor aqui de cima, ó. Ele também está ligado nesse ponto que eu chamei de Z. Por outro lado, a gente percebe que o resistor de 20 ohms lá de cima, ele está ligado em X. O resistor, o bloco, né, 15 mais 5, que deu 20, também está ligado em X. Assim como esse resistor de 30 ohms também está ligado em X. Agora, o que nós vamos poder afirmar aqui é que o único resistor que está diretamente ligado, né, por enquanto,
a Y seria o nosso resistor de 30 ohms. Afinal, nós sabemos que a diferença de potencial nele, ó, vale 9 volts aqui para nós, certo? E os pontos A e B, as bolinhas A e B, aparentam ser amperímetro, voltímetro, né? Mas aí não tem nada a ver, tá? Apenas é o ponto onde ele quer saber que nós devemos ligar um resistor para que o circuito funcione corretamente para nós. Então, olha só que bacana, meninos. Entre os terminais, aqui nos resistores de cima, tá? Entre esses resistores de cima aqui, como eles têm um terminal X e o Y está lá longe, mas essa DDP que tem na presença deles aqui é de 3 volts, né? E não 9 volts, significa que para adequar o sistema, a gente precisa aqui ligar um resistor em série com este circuito aqui, ó, de forma que ele esteja consumindo o restante da DDP do gerador, que é 9 volts. Então, aqui, a gente percebe que a gente precisaria ter um resistor, que eu vou chamar de R, no lugar de A, de forma que, de um lado, esse resistor estaria ligado ao potencial Z, e do outro lado, esse resistor estaria ligado ao potencial Y para nós. Certo ou não? E aí é óbvio, né? Se entre X e Y tudo vale 9 volts, e se entre X e Z vale 3, para completar os 9 volts, entre Z e Y é o restante, que seria 6 volts. Então, a gente logo descobre aqui que a diferença de potencial entre os terminais Z e Y, ele vale 6 volts para nós. Tranquilo? A pergunta do exercício é, para que ele funcione adequadamente, deve-se incluir um resistor. Onde nós vamos incluir um resistor? No ponto A. Então, você já pode jogar fora a alternativa B e a alternativa D de dado. Agora, nós vamos descobrir qual é o valor da resistência desse resistor, né? Nós já sabemos que a DDP dele aqui vale 6 volts. Afinal, entre X e Z, a DDP vale 3 volts. Portanto, para dar o total de 9, entre Z e Y, a DDP tem que ser 6 volts. E qual é o valor da corrente que está passando por ele? Então, vou até colocar numa cor rosinha aqui, ó. Qual é o valor dessa corrente que está passando aqui pelo resistor R? Olha que interessante. Se a gente olhar os dois resistores em paralelo anteriormente, aqui, ó, o 20 ohms e o 20 ohms, eles têm o mesmo valor de resistência, né? Ó, 20 e 20. E quando a resistência é igual, a corrente se divide igualmente. Se em cima passou 0,15 amperes, é porque aqui embaixo também está passando uma corrente de 0,15 amperes. Isso significa que a hora que chegar no nó Z, essas duas correntes vão se unir. E aí a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Ou seja, a corrente que sai aqui passa pelo resistor R, vale 0,3 amperes. Dessa forma, a gente vai poder trabalhar com este circuito aqui, ó, fazendo uma URI. Então, jogando uma URI nesse circuitozinho, nós vamos fazer U é igual a R vezes I. A DDPU vale 6 volts, o resistor R é o que nós queremos, e a correntinha nós vimos que vale 0,3 amperes. Esse 0,3 passa dividindo, se fosse 6 dividido por 3, daria 2. Como é 6 dividido por 0,3, a gente chega que essa resistência R tem que ser de 20 ohms, colocada no ponto A, o que dá para nós é como correta a nossa alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.